Oi, espero que você esteja bem. Este é o banco Wolfcraft Master 1600. Eu dei uma olhada nisso há algumas semanas e achei que faltavam algumas coisas. Desde então, é claro, nós temos uma Matabushi MWB-100 que, pelo menos no papel, deveria superar facilmente o Wolfcraft. Vamos tirar da caixa e ver como ele se sai. O banco vem muito bem embalado, com bastante proteção nos cantos e os acessórios em uma caixa separada. Há uma alça robusta embutida na parte inferior do banco e uma alça fina de plástico na parte traseira. Na face da extrusão, essa parte se dobra e fica entre o trilho em T, na parte superior, e a borda na parte inferior do que parece ser uma extrusão personalizada. Nunca vi isso antes e confirmo que o banco realmente fica em pé sobre uma das bordas. Há um pino com mola que libera as pernas, e as pernas não têm nenhum mecanismo de travamento, além dos suportes de aço que se dobram para fora da estrutura e se encaixam em pequenos pinos. Há também um clipe plástico deslizante que deve ajudar a evitar liberações acidentais. Cada perna é ajustável em altura de forma independente, com pequenos pinos com mola, e há 6 posições em cada perna, uma a cada 37 milímetros mais ou menos. As 6 posições permitem o ajuste de altura no banco, de 820 milímetros, cerca de 32 polegadas na posição mais baixa, até um pouco mais de 1 metro, cerca de 40 polegadas na posição mais alta. Também há um dos pés que possui ajuste por rosca para eliminar qualquer balanço em um piso irregular. O banco acompanha sargentos de aperto rápido guardados embaixo dele. Soltá-los dos clipes é um pouco complicado, mas assim eles não caem. E há uma caixa de acessórios que inclui 4 insertos quadrados do tipo Bench Dog e alguns clipes triangulares. Vou falar mais sobre eles depois. Os sargentos parecem de boa qualidade e as barras são pequenas o bastante para passar pelos slots e furos do tampo do banco. Removendo a cabeça primeiro, os sargentos comuns de trilho passam facilmente. Os furos tipo Dog são chanfrados na borda superior, o que ajuda bastante. O tampo do banco possui uma grade de furos espaçados a cada 96 milímetros entre centros, além de alguns extras em uma das bordas, para fornecer ângulos de corte de 90 e 45 graus, assim como ângulos intermediários de 30, 15 e 22,5 graus. Também há um rebaixo raso em cada extremidade do tampo, que você pode usar para segurar pequenas peças, parafusos e fixadores, ou cachorros de bancada, por exemplo. O banco parece mais pesado do que os 22,1 quilos que a caixa informa, quando os fabricantes estão citando décimos de quilo para você na embalagem. Eles tentam enfatizar algo, mas conferir e está correto. E é confortável o suficiente para carregar por aí, com a alça central ajudando bastante. Até agora tudo certo. Vamos considerar a provável concorrência para um banco assim, com preço de tabela de algumas centenas de libras, incluindo as 80, está muito bem precificado, com poucas opções, chegando perto dele, em termos de preço e recursos. Provavelmente o mais próximo é o Wolfcraft, que analisei não faz muito tempo. Sinceramente, não consigo imaginar por que alguém escolheria comprar o Wolfcraft em vez do Metabo. O Wolfcraft é, na verdade, melhor construído e tem acabamento superior, o que me surpreendeu. Agora ele está mais caro e exigiria bem mais trabalho para funcionar bem. E se escolhermos algo mais barato? Bem, tem um banco de 80 libras um pouco menor que o Metabo, que está circulando no momento. Sob vários nomes diferentes, Vivor Holtzman é um que eu vi. Eu comprei uma versão com a marca XL e vou dar uma olhada rápida nela em breve também. Fora isso, suas opções são gastar mais. O tampo UJK sobre cavaletes da Axminster, que mencionei antes, custa cerca de 350 libras, ou os Bench Dogs. O Ultra MFT Basic, é claro, também é algo para ficar de olho. Ou você pode construir o seu próprio e conseguir algo que realmente atenda às suas
necessidades específicas, seja algo ultraleve ou um banco mais longo e estreito. Como eu fiz para trabalhar em casas onde o espaço é limitado, vamos falar sobre o que eu gosto na Metabo. Obviamente, o preço é excelente para um banco de marca sólida e de qualidade decente. Ela é um pouco menor do que a MFT padrão, com 710 milímetros de profundidade por 960 de largura, mas com os pés na posição mais baixa do que a MFT padrão ou o banco da Wolfcraft. Achei extremamente confortável para mim e muito próxima da altura dos meus bancos aqui na oficina. Eu gosto disso. Há trilho em T em toda a parte superior da extrusão, que é grande o suficiente para receber um grampo de trilho guia padrão, e a borda inferior da extrusão tem a mesma profundidade que esta. É fácil prender uma tábua para trabalhar na borda. Gosto que você pode instalar a dobradiça de trilho DIY do 10 Minute Workshop na extrusão ou a dobradiça dashboard, se quiser investir mais. E eu gosto do fato de que a extrusão também é plana por dentro. Então, mesmo que você não esteja usando grampos de trilho, ainda pode prender na superfície da bancada. Para trabalhar na borda de uma tábua, só tome cuidado com os suportes e os fixadores aqui por dentro que estão segurando o tampo no lugar. Eu gosto das pequenas reentrâncias no tampo para evitar que peças pequenas rolem para longe. Mesmo que você perca um furo em cada extremidade, eu gosto disso. A grade de furos no tampo segue o padrão MFT. Centros de 96 milímetros, também gosto desses pequenos triângulos de plástico que permitem conectar facilmente dois desses bancos e manter os centros de 96 milímetros em ambos os tampos. Agora, infelizmente, vamos falar do que não gosto, porque, apesar do claro cuidado e atenção aos detalhes que o banco recebeu, esses furos não são os furos padrão de 20 milímetros para grampos. Eles são um pouco menores, na verdade, são tão pequenos que os acessórios de plástico fornecidos para o banco ficam extremamente apertados. Você consegue colocá-los, mas precisa das duas mãos para removê-los. E quanto a outros acessórios de bancada, estes são da Trend, da Bench Dogs, do Koch, da UGK e alguns que estou mandando fazer para o meu gabarito MFT. Nenhum desses realmente encaixa. Nem mesmo os dogs do tipo quad, que são um pouco menores e dependem de um anel de borracha comprimido para travar, nem eles entram além do anel de borracha. Sinceramente, é difícil saber se isso é incompetência ou arrogância. É um banco independente, você paga mais caro pelo Festal, pelo painel PWS ou pelo Bench Dogs Ultra, e por isso você recebe um banco que faz parte de um sistema. Mas não há cerca ou dobradiça de trilho Metabo para adicionar a isso. Uma omissão estranha, para ser sincero, considerando que a Metabo fabrica uma serra plum sem fio bastante respeitada. Então, se essas são coisas que você quer fazer com a bancada, e elas são chamadas de mesas multifuncionais por um motivo, você vai depender de soluções de terceiros para isso. E ainda assim, a Metabo dificultou as coisas ao fazer os furos no tampo fora do padrão. Também citei a dobradiça de trilho do workshop de 10 minutos e a do painel. Eu imagino que a dobradiça Bench Dogs também pode ser adaptada, mas como ela é baseada em Quad Dogs, você nem consegue usar o gabarito para furar aqueles dois furos extras que você precisaria mais perto da borda, porque não dá para posicionar o gabarito. Como esses furos são pequenos demais. Por outro lado, pelo menos eles são pequenos demais, então é fácil aumentá-los. Ambos os Bench Dogs, Cook e o JK, fabricam uma fresa por cerca de 20 libras que faz o serviço. Você pode investir esse dinheiro em um novo tampo ou em um gabarito MFT, se quiser fazer o seu próprio. Mas, sinceramente, toda essa confusão poderia ter sido evitada se a Metabo tivesse mantido os tamanhos padrão de furos para Bench Dogs que temos há quase 40 anos. E já que estou reclamando um pouco agora, deixa eu dizer que fiquei um pouco decepcionado com o controle de qualidade. Sim, é só um banco de 200 libras, mas ainda assim são 100 libras esterlinas. Este é o segundo desses que eu tenho, já que o primeiro veio com uma perna que não travava. O pequeno pino com mola não encaixava no furo, tornando-o completamente inutilizável. Outra pequena reclamação que eu tenho é com o trilho em T.
não na própria extrusão, mas nas seções plásticas dos cantos. 3 deles estão absolutamente perfeitos, mas um está desalinhado ou deformado. E é realmente difícil encaixar uma braçadeira ali assim que ela passa pela peça de plástico. Está absolutamente ok, mas dá muito trabalho para encaixar a braçadeira. E isso não é um caso isolado também. Muitos dos membros do meu 10-Minute Workshop Plus compraram esses bancos. Alguns compraram mais de um, e vários deles relataram esse problema. Quanto às coisas sobre as quais estou em dúvida, é um detalhe, mas esses furos extras no tampo do banco para fazer cortes angulados daqui a uns 20 anos ou algo assim, como o marceneiro, que faz móveis sob medida, quase nunca precisei cortar uma tábua plana em 15 graus ou em outros ângulos assim. Para ser sincero, é comum precisar desses ângulos em um corte chanfrado na borda de uma tábua, mal e raramente na face plana. Acho que a única vez que fiz isso foi para portas inclinadas ou para os fundos de um armário em móveis sob escada ou guarda-roupas de sótão. E quase sempre são ângulos estranhos, personalizados, muito específicos para situações muito específicas. Então, embora não faça mal tê-los aqui, não consigo imaginar que vá precisar deles. Também não está muito claro, neste momento, se você vai conseguir uma tampa de reposição como peça original, ou se vai ter que contar com terceiros para isso, assim como você faz com a cerca e a dobradiça do trilho. Então, para quem é esse banco? Bem, é para qualquer pessoa que já superou aquela mentalidade de que é só uma bancada para colar coisas e fazer furos nela, e que vê o benefício de uma solução sólida e portátil para fixação e cortes precisos. Seja alguém da área que precisa de uma solução econômica para instalações, ou um marceneiro de fim de semana que quer evoluir em relação a um workmate ou um tampo MFT em cavaletes, mas não quer se comprometer com toda a experiência MFT original. Para mim, pessoalmente, eu realmente queria que esse fosse o banco com bom preço que você pudesse comprar e montar seu próprio sistema em volta dele. E está quase lá, só não chegou totalmente. E mais uma vez, parece que tudo se resume a algumas decisões, francamente, estranhas tomadas ao longo do caminho. Talvez você pense, sou só eu sendo detalhista e vendo defeitos. Mas é o seguinte, o que isso significa é que ao invés eu estar aqui pensando que você poderia comprar 2 desses e ainda sobrar troco em relação ao preço de um Festal MFT básico, tendo um sistema muito mais flexível, em vez disso, eu fico pensando, bom, considerando os problemas desse aqui, será que aqueles banquinhos baratos Excel ou Viewboard poderiam ser muito piores? Porque eu posso comprar 2 desses pelo preço de um desses. E provavelmente não era isso que a Metabo tinha em mente quando decidiu lançar esses produtos. É um ótimo banco pelo preço, só fique atento ao que você está comprando. Um verdadeiro banco, uma bagunça, se preferir. Daqui a pouco, vou falar sobre o banco Excel. Como sempre, haverá prévias para os membros do 10-Minute Workshop Plus antes de qualquer coisa ser divulgada ao público. E embora eu realmente não queira transformar isso em um workshop MFT de 10 minutos, de cabeça consigo pensar em algumas melhorias rápidas e fáceis que posso fazer no Metabo. Se já tem um desses, conte nos comentários como está indo. Vou encerrar por aqui esta semana. Obrigado por conferir. Deixe um comentário, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Se cuida.